Bom dia, amados irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos iniciando a nossa meditação, orando ao Senhor nosso Deus, pedindo a Ele, primeiro agradecendo e depois pedindo que Ele nos abençoe neste dia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, porque o Senhor nos concede a bênção de iniciarmos mais uma semana. Te agradecemos pela que terminou e te pedimos, ó Deus, a tua direção para este dia e também a ação do teu Espírito Santo nesta meditação. Que o Senhor esteja, ó Deus, falando aos nossos corações. Nós oramos, agradecidos pelo Pai maravilhoso que o Senhor é. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós estaremos lendo para a nossa meditação em Mateus, capítulo 13, os versos 24 a 27. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, ou seja, fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O tema para a nossa meditação é o preço do discipulado. O preço do discipulado não implica em valores monetários que temos que pagar para seguir Jesus ou fazer algum pagamento para receber do Senhor alguma bênção. Entendemos por preço do discipulado a disposição, o desejo, a determinação ao seu chamado, o desejo de obediência. Em Mateus 4, 19 a 22, nós lemos sobre Jesus chamando seus discípulos. E eles deixaram seus afazeres, deixaram sua profissão e foram então obedecendo ao chamado do Senhor Jesus Cristo. O preço da renúncia. O Senhor Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai significa insistir, esforçar-se para obter, esforçar-se para permanecer, porque há uma força maligna que nos seduz a nos desviarmos do caminho, a desistir, a força do comodismo, a força da indiferença, a força do pecado. Muitos procurarão entrar e não poderão, porque a porta é estreita. É isto que diz a palavra de Deus. Muitos desejam entrar, trazendo consigo suas bagagens. Aí reside o preço da renúncia. Aí está o preço da renúncia. Os discípulos eram pescadores e deixaram
tudo, renunciaram tudo, atendendo ao chamado do Senhor Jesus Cristo. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, nós lemos que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, há algumas práticas, algumas coisas às quais nós estamos habituados, que nós precisamos deixar, abandonar, porque Deus não aprova. E se Deus não aprova, então não vai passar na porta de entrada da vida cristã, do caminho para o céu. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho também é estreito, lá em Mateus 7. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho convertido através da evangelização de Paulo, seu filho na fé, ele escreveu lá no capítulo 2, nos versos 3 a 5, ilustrando a vida cristã com o serviço militar. O soldado, para desenvolver bem sua função, deve preocupar-se apenas com o básico, somente com o necessário. Um soldado equipado apenas com o necessário, ele não se embaraça com os negócios dessa vida. Ele está apto para estar lutando, guerreando em prol do reino ao qual ele pertence. A vida com Jesus, a vida cristã, estamos em um exército. Há uma denominação chamada Exército da Salvação. E nós, independente de denominação, estamos lutando pela fé, como disse o escritor Judas, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é o preço do discipulado, a renúncia. Também envolve o preço da coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é dominar o medo. Em Mateus 10, 32 e 33, o Senhor Jesus Cristo disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Devido ao nosso passado, nossas bagagens, nossas crendices, nosso passado às vezes até desagradável de trazermos à memória, ficarmos lembrando, nos sentimos um tanto deficientes para poder depor e confessar Jesus como nosso único e todo suficiente Salvador. Ficamos receosos, ficamos tímidos, mas devemos então fazer uso da oração para termos forças que vêm do céu, sermos fortalecidos pelo Espírito Santo para poder testemunhar, confessar que somos agora pessoas que pertencemos ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
e continuarmos firmes, deixando alguns hábitos antigos, como a autojustiça, o orgulho. Não somos melhores que as demais pessoas. Tivemos o privilégio de sermos alcançados pela graça de Deus, por seu santo evangelho. Deixando os rituais antigos, hábitos e conceitos que desagradam a Deus. Em Romanos 6, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo disse aos cristãos de Roma: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja transbordante? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Havia entre os cristãos romanos da época de Paulo uma filosofia, um pensamento. Se a graça de Deus é transbordante, então vamos pecar para que tenhamos mais graças. E Paulo então orienta aqueles irmãos, aqueles crentes: nós que já morremos, estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então precisamos ter coragem, ousadia para romper com as tradições pecaminosas, maus hábitos que desagradam o Senhor nosso Deus. E procurar melhorar também a nossa vida pessoal em relação a Deus e em relação ao próximo. O preço do discipulado envolve também a vigilância. A Bíblia diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque nosso coração, como disse o profeta Jeremias, e sempre eu estou lembrando este versículo, Jeremias 17:9, é enganoso, nosso coração é enganoso. E Jesus deixou bem claro: o fato de ter comido e bebido na mesa do Senhor, na sua presença, e ter aprendido a sua palavra. No texto diz: o Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença. E o Senhor nos ensinou nas ruas. Esses fatos não significam, não nos dá o direito de entrar no céu de Deus. Não nos dá o direito de entrar na casa de Deus. Devemos, sim, romper com as práticas pecaminosas. Hebreus 12:14 nos aconselha: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, não somos imunes ao pecado. Não estamos imunes contra o pecado, mas não devemos ter prazer no pecado. Não podemos permanecer no pecado. Então, o preço do discipulado significa rompermos com o pecado, abandonarmos nossas bagagens antigas, coisas desagradáveis, hábitos desagradáveis, porque agora em Cristo somos seus aprendizes, somos seus discípulos, somos novas criaturas, com novos alvos, novos propósitos, novos objetivos para nossa existência. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos ter entendido esta bendita palavra do Senhor nosso Deus. Porque o Senhor conhece profundamente os nossos corações. Que Deus nos dê a sua bendita paz.
Amen.